Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E tem uma salvação dos ricos. O pessoal que for acompanhar pela internet, vai estar lá no YouTube, no canal Transmutação Renata. Aqui seguindo aqui nesse Evangelho, em capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e a salvação dos ricos e depois guardar-se da avareza. Um ponto interessante, acho que sempre gosto de relembrar dessa passagem, quando muitas vezes eu já vi depoimentos e também já me vi querendo ser Deus, porque toda vez que eu tenho percebido que eu me exalto, seja pela tristeza, seja pela raiva, geralmente ali eu vejo que eu estou com raiva porque as coisas não acontecem como eu quero, ou eu estou triste porque as coisas não acontecem como eu quero. Então ali eu digo, eu tenho percebido, olha, eu acho que aqui eu estou querendo ser Deus. Só que Deus, quando a gente identifica o que é o significado da palavra humildade, e humildade não é nada a mais. Humildade vem de humus, que era uma espécie de adubo do solo, como fosse terra. Ou seja, quando diz humildade é ter os pés no chão. Então quando eu começo a perceber esse tipo de coisa, eu me observo, olho o contexto, e no contexto é lógico que eu não sou o criador, é lógico que eu sou o criado, e que eu tenho que, de fato, compreender as coisas de Deus. Por isso que o Cristo nos ensinou uma oração, em que o coração da oração é... Qual a oração que Jesus nos ensinou? O Pai Nosso. Vamos ver o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Primeiro ele reconhece que tem um Pai, que não é Ele. Olha como é interessante Jesus ter vindo como homem. Quando eu digo assim, que eu vejo muitas pessoas dando depoimento e me vejo às vezes querendo ser Deus. Porque quando eu me enraiveço ou eu me entristeço, eu observo que é porque eu estou com raiva ou triste porque as coisas não são como eu quero. Então, ó, Jesus ensinou a nós o Pai Nosso dizendo o quê? Pai Nosso. Primeiro, eu não sou o Pai. E diz, todo mundo reza. Aí, isso. Pai Nosso. Então, de novo, todo dia a gente está lembrando que nós não somos o Pai. Aí diz que está no céu. Nem nós estamos aqui no mesmo nível. Aí começa a louvar, né? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí é o coração do Pai Nosso. É a gente entender que não é Deus, que temos um Pai Criador, e que seja feita a vontade dele em todo lugar e a todo momento. Mas por que nós nos vemos com raiva? Não é não? A raiva nossa é porque a gente esquece, tira o pé do chão, a humildade, e pensa que é Deus. Só pode, não tem outra palavra. Eu tenho meditado ultimamente, tem sido muito bom para mim, porque nós temos que ter, para uma reforma íntima, um olhar preciso para a gente ver o que é que tem dentro de nós, sem querer enganar, sem querer manipular. Nós temos que ter honestidade absoluta conosco e com
Deus, isso é servir a Deus. Então, ultimamente, eu estava sentindo, sabe, umas ebulições, hora que é um medo, hora é uma ansiedade, hora uma tristeza, hora uma raiva, e olhando o que era, comparações, onde tem comparação, vai ter claramente inveja. E a minha oração, depois que eu comecei a compreender o que estava acontecendo, era assim: Senhor, lembrei do Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, obrigado. Eu te amo, Senhor. E eu ficava, sinto muito pelo que eu disse, Senhor, me sinto muito porque eu estou com ódio do Senhor. Só pode, se acontece uma coisa que eu não quero, e quem manda na vida é Deus. Eu estou com raiva. Senhor, eu estou com ódio, Senhor. Estou com raiva do Senhor. Não adianta dizer, eu quero. O rapaz que foi dizer, ei, mestre, Senhor, vem aqui dividir a minha herança, como quem diz, eu estou com raiva do meu irmão, porque não faz partilha, não é isso não? Aí Jesus diz assim, rapaz, quem foi que te disse que eu estou aqui para partir herança de ninguém? A pergunta é o seguinte: se tem gente que na limitação espiritual dele, no aprendizado que ele precisa, não passa por problema de divisão de herança, sai tudo legal, tem outros que tem que ser uma briga danada. Outro dia, não sei se vocês viram, um casal de filhos, o pai morreu, aí a briga pela herança, a irmã grávida foi deixar um bolo de presente para a mãe, e o irmão deu uma facada nela e matou, por discussão de herança. Tem gente que briga por herança, e tem gente que a herança não tem problema nenhum, ou seja, aquele problema ali, diante do apego, da incompreensão que as pessoas têm, que eu posso ter em determinado momento, nada mais é do que uma aula que Deus está nos dando de humildade. O que é humildade? Ter os pés no chão, de entender que quem manda na vida não é a gente, não somos nós, quem é? É Deus, e nós estamos aqui para aprender. Tudo o que acontece é lição de Deus. Nós estamos aprendendo. Diante das nossas limitações, nós nunca vamos poder dizer aprendi ou aprendemos, porque a gente oscila, a gente está em um processo de aprendizado contínuo. Qual a finalidade da vida? Aprender. Daí a frase que eu também gosto muito: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Não é para me comparar, porque onde tem comparação vai rolar inveja, ciúme, depois raiva. E raiva é de quem? Só pode ser de Deus. Então, quando a gente começa a ter honestidade com isso, claridade, e conversa com Deus, não precisa decorar a oração, é Senhor, eu estou percebendo que é isso que está acontecendo dentro de mim, eu estou com raiva, e eu estou querendo dizer que a raiva é do irmão, é do primo, é do marido, mas na verdade a minha raiva é do Senhor, porque eu não estou aceitando a sua vontade. E como eu fui educado a temer o Senhor, não é isso? Eu sei que o Senhor lá no fundo me ensinaram a dizer que a tua mão é muito forte, e no Antigo Testamento tem um Deus vingativo, né? Assim, né? Então eu quero te enganar, viu, Senhor? Eu fico dizendo que a raiva é dos outros, porque nos outros eu posso falar à vontade, eles não tem como se defender. Eu falar da vida dos outros, eu pensar mal dos outros, mas eu sei que o Senhor sabe o que passa dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Aí eu vou lá dizer que eu estou com raiva do Senhor, que o Senhor sabe, menino. Aí eu sou malandro, eu digo, não, eu estou com raiva é desse cara que bateu no meu carro, estou com raiva dessa pessoa que não divide a herança, porque esses aí são fracos igual a mim. Mas quando eu paro para pensar a minha raiva mesmo,
é porque eu não aceito os desígnios de Deus. Conseguem compreender isso? É duro, mas é libertador, porque a conversa com Deus se torna uma conversa clara, sincera e honesta. Senhor, se tem gente que não tem problema com ter filho, tem mulher tendo filho com 60 anos, não tem? E tem mulher nova que não consegue ter filho. Ela, pelos desígnios de Deus, tem coisa a aprender com relação à maternidade, não é isso? Se entristece, tem raiva, porque não consigo ter filho. Não, eu não aceito, é o desígnio de Deus. Eu não estou aceitando a lição que Deus está me dando. É só uma lição. Bater no carro, uma pessoa não atender meu telefone. Então toda vez que eu me exalto, eu vejo que eu estou com raiva de Deus. Mas eu não estou sendo honesto com Ele e dizendo, Senhor, na verdade eu não estou aceitando a sua vontade. Eu estou querendo que a vida seja do jeito que eu quero. Apesar de eu abrir a boca no Pai Nosso e dizer que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então eu quero dizer que a tua vontade só é vontade quando me dá prazer. Quando é uma vontade que me causa dor, que me desconforta, eu quero dizer que é o inimigo, hein? É o inimigo. Eu nem lembro, nesse momento, que eu estou aqui para aprender. E Deus tem muitas formas de ensinar. Muitas vezes nos ensina na facilidade, e muitas vezes nos ensina na dificuldade. Se uma árvore, vocês sabem que tem vários tipos de vegetação, tudo do reino vegetal. Você tem uma árvore gigante, com tronco largo, tamanho imenso, raízes profundas, e você tem uma irmã grama, pequenininha, tão viva quanto ela. É como a gente e o camarão sossego. Já viram aquele camarãozinho sossego, bem miudinho? A pessoa diz assim, rapaz, eu não como carne para matar bicho. Aí o cara assim, eu como. Aí o cara pensou, o cara come um pedaço de carne de um boi, e o cara come sossego, come bem uns 100 de uma vez. Se você considerar aquilo ali como você, tão vivo quanto você, ali são centenas. Então, na hora que a gente começa a olhar para o nosso entorno da nossa raiva, olhar para o entorno da nossa tristeza, olhar para o entorno da nossa revolta, a gente compreende como esse evangelho não se pode servir a Deus e a Mammon. Por quê? Porque Mammon, apesar de ser dinheiro, aí é o apego a nós. Nós temos muito mais apego a nós do que ao dinheiro. A nós, que eu digo no sentido do egoísmo, do egocentrismo, que nós devemos nos amar, mas nos amar não quer dizer que a gente tem que ser mais do que os outros. Nós temos que ser melhores do que nós mesmos. Isso é uma prova do nosso alto amor. Mas quando a gente vive se comparando porque tem baixa autoestima, porque não se ama, a gente fica querendo ser mais, vive disputando com os outros e fica apegado a esse egoísmo e egocentrismo. E tem raiva quando alguém é mais do que a gente, e se vangloria quando se sente mais do que os outros. E aí vira o apego ao egoísmo. Egoísmo é isso, querer ser mais do que os outros. E a medida do ter nunca enche. Egocentrismo é assim, você faz uma redoma, um cercado em volta de você, pode explodir tudo no mundo, menos acontecer algo a você ou a quem você botou dentro do seu cercado. Egocentrismo. Porque egoísmo e egocentrismo são marcas de que aquela pessoa acha que é Deus e não compreende que Deus está acima.
Aí se revolta. Não dá por isso, não dá para dizer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E você sai aqui, queria falar alguma besteira com a pessoa, liga uma, duas vezes, a pessoa não atende, você fica com ódio. Mas e a vontade de Deus? Ah, Deus só vai se preocupar com as grandes coisas, menino. Quem é justo no pouco é justo no muito. E Deus é o dono e Senhor de tudo. Não tem coisa pouca para Deus. Para Ele, uma barata, um camarão, um sossego, uma pessoa e um elefante são todos seres vivos, criados, mantidos, amados e transformados por Ele. Então cada coisinha que nos acontece tem a ver com Deus. O que é que não tem a ver com Deus? Por isso que eu tenho dito, tem sido muito libertador olhar para mim e dizer, ser sincero com Deus, ser honesto com Deus. Senhor, é isso. Olha eu vou falar um ponto. Sinto muito pelo quê? Sinto muito porque eu estou querendo estar no seu lugar, Senhor, e eu não sou Deus. Sinto muito, Senhor, porque eu não aceito as coisas como o Senhor quer. Eu não aceito porque eu estou ficando velho. Eu não aceito se eu como engordo. Eu quero comer muito o que eu quiser e não engordar. Eu quero comer muito, não fazer exercício, comer coisas que eu sei que me fazem mal e não adoecer. Eu quero ser grosseiro nos relacionamentos que eu tenho com as pessoas mais perto de mim, minha mãe, meu pai, marido, mulher, filho. E me revolto quando eu recebo uma resposta negativa dessas pessoas. Quando eu estou recebendo a medida do que eu dou mérito. Mas eu me revolto, Senhor. Eu vivo revoltado, Senhor. Eu vivo triste, Senhor. É com o Senhor mesmo. Não, é porque minha mãe é ruim. Vai tu ter uma mãe ruim como a minha? Tua mãe ou Deus? Eu lá vou dizer Deus sabe o que eu estou pensando e a mão dele é pesada. Vai que ele me castiga. Vou nada, eu vou dizer que é minha mãe. Quando Paulo estava fazendo o que ele queria, matando, perseguindo, aí no caminho de Damasco ele caiu cego. Ali Paulo foi humilde no sentido de botar o pé no chão. Se faz certo, dá certo. Se faz errado, dá errado. Se eu estou achando que estou dedicando minha vida servindo a Deus, perseguindo e matando os cristãos, e eu caio cego, é porque eu estou entendendo errado o que Deus quer para a minha vida. Aí Paulo cai do cavalo e diz: Senhor, o momento decisivo da vida dele, o que queres que eu faça? Pronto, a partir dali, tudo que Deus disse, Paulo fez. Pronto, a vida dele mudou totalmente. Eu faço, diga. Eu, no meu egoísmo, Senhor, eu estava querendo dizer que eu sabia o que o Senhor queria que eu fizesse. Eu achava que era perseguir e matar cristão. O Senhor me disse que não é isso. E mudou. Já pensou? Paulo poderia ter caído cego se fosse a gente hoje. Quando a gente começa a embaçar a vista, pensa logo o quê? A gente pensa em Deus quando começa a embaçar a vista. Sério. A gente pensa assim: vale, será que é o remédio que eu estou tomando? Vale, será que é a idade? Vale, será que é... Você não pensa em Deus? Nunca. Será que é glaucoma? Ou será que já é catarata? Quem já passou por isso? Quem é que diz assim: bom, pode ser glaucoma, catarata, remédio, idade, mas assim, Senhor, o que é que o Senhor está querendo me dizer? Quem é que começa assim?
Sério. Não começa. Se a vida é um aprendizado, tudo que está acontecendo é conversa de Deus e lição dele para nós. Para nós, concorda ou não? Mas a gente não pensa nele. Rapaz, eu comi uma comida, eu tô tão empachada. Vai bater aqui na barriga, está igual uma, o pessoal faz aqui no Ceará, né? Igual uma melancia. Aí fica batendo na barriga. Ixi, será que eu vou tomar sorrisal? Ou eu vou tomar chá de boldo? Ou é um chá de casca de laranja? Que é a vez. Não é assim, né? Mas não era para começar assim. Se a vida é um aprendizado, aquilo ali está te desconfortando. Se Deus é o Deus que nos desconforta para nos ensinar, para mostrar que quem é Deus é Ele, que é o Pai. Não é assim que Jesus disse no Pai Nosso? Pai nosso, que está no céu. Então tudo que acontece tem a ver com Deus, nos ensinando. Então é assim, dor de barriga, dor de barriga, meu Deus, um incômodo. Eu sei que eu vou atrás do chá, do remédio, mas assim, eu sei que o Senhor também está querendo me dizer alguma coisa. Você faz isso, você vai dizer assim: eu sei que essa comida, toda vida que eu como me faz mal, mas eu tenho um apego à comida, a essa comida que me faz mal. E eu não sei viver sem sentir aquele prazer, que eu sou viciado naquela comida que me faz mal. Sabe o que é ressaca? Bebe, adoece depois que bebe, faz mal, aí você faz de novo. Talvez Deus estava dizendo assim: rapaz, desapega desse alcoolismo. Rapaz, desapega dessa comida que te faz mal. Mulher, eu toda vida adorei leite. Como é que pode? Eu agora estou com intolerância à lactose que está na moda. Sim, a história é essa. Você está aqui para viver pelo leite, pelo prazer que o leite te dá, pela cachaça, pelo prazer que a cachaça te dá, pelo sexo, pelo prazer que o sexo te dá, ou você está aqui para aprender a ser melhor do que você mesmo, a cumprir a vontade de Deus? Tu é doido? Eu vi a nutricionista dando comida para minha mãe. Se é de comer aquilo, eu prefiro morrer. Falei, você nasceu só para comer? É uma lombriga, né? Você nasceu para aprender, mas não sabe por que entre essa coisa de prazer e dor, sem querer entender que Deus ensina pelo prazer e pela dor. Toda vez que não te dá prazer, você se revolta e diz que é com a intolerância à lactose, mas não é. Deus está te lembrando que você está aqui para aprender a ser melhor do que você mesmo, que você não é o que você come. Foi o que Paulo e Pedro, quando Pedro respondeu isso a Paulo, ele discutindo, e Pedro diz: você não é o que você come, você não é o que você veste. Não é. Agora aceitar. Ora, eu era uma mulher bonita, passava, o povo chamava atenção. Um dia eu vi um depoimento desse, uma senhora no lar de idosos. Agora eu estou velha, meu filho. Você acredita, meu filho, que eu tenho os mesmos desejos, mas não tem graça. O pessoal não olha. Ela era muito focada na atratividade. E ela disse: então minha vida é triste. Mas meu filho, você vai dizer que é ruim eu me achar bonito e o povo me achava bonito e os homens ficavam atrás de mim, e agora não acha mais? Você não acha que é ruim? Mas será que a pergunta não é essa? Deus te ensinou a viver sem chamar atenção pela beleza, depois a viver chamando atenção pela beleza. Não é assim? Quando a gente é criança não chama muita atenção, depois adolescente, adulto é outra coisa, e agora a sua idade idosa, Deus está de novo chamando a atenção para te mostrar que as coisas passam, que essa vida é só uma escola. Mas a mulher estava chateada porque ela não chamava mais atenção e dizia
que era por causa da velhice. E assim, por que que Deus criou esse negócio de velhice? Quanta gente eu não ouvi dizer isso? É isso. Você sabe viver bem conforme a vontade de Deus? Não é não se tratar. É assim, tá aqui, descobrir um câncer. Viver bem conforme a vontade de Deus é dizer, viver bem conforme a vontade de Deus é dizer, Senhor, de novo, ó, não adianta querer saber, aí, se o câncer era questão genética, não era por isso, era por aquilo, meu irmão, já é um câncer. Quem quer saber disso é o médico, para ver se ele consegue estudar isso ou achar um melhor tratamento. Para ti isso vale o quê? Nada, você está com câncer e vai decidir se entra no tratamento ou não. Mas sabe que quando você tem uma doença dessa, dependendo do nível, a tua vida muda. Não muda? Ela para. Era hora de dizer, Senhor, vem aí uma tempestade na minha vida. Mas o Senhor criou inverno, verão, primavera, outono. O Senhor criou de manhã sol, de noite é lua. Um momento é quente, um momento é frio. É um momento quente na minha vida. Mas dentro do sol o Senhor me ensinou a procurar a sombra quando estivesse muito quente. Também me ensinou que eu tinha que tomar um pouco de sol, porque eu preciso de vitamina D. Também não posso me expor demais para não ter uma insolação e câncer de pele. É equilíbrio, Senhor. Eu vou vivendo conforme a tua vontade. Estão conseguindo compreender isso? Por isso que eu tenho dito para mim mesmo, tem sido melhor a minha conversa com Deus. Toda vez que eu estou com raiva, eu digo, Senhor, eu estou com raiva do Senhor. E Deus aguenta, hein? Não digo, tira isso de mim, não. É isso, Senhor. Trabalha a minha compreensão, para que de fato eu possa compreender quem eu sou, quem o Senhor é, qual é a tua vontade na minha vida, para que eu saiba, nos momentos de solidão que eu tenha que passar, eu não me desespere, eu tenha solitude, que é ter plenitude quando eu estou só. Não que eu vá procurar a solidão, mas ela vem, não é assim? Nós temos momentos que ela vem, porque Deus, em regra, quer que nós nos relacionemos, que é ali que nós nos vemos, que nós aprendemos, mas tem momentos de solidão. Será que eu sei ver no momento de solidão que Deus quer que eu esteja bem? Será que eu, na hora que Deus me dá uma mãe, que tem mãe de todo tipo, mas uma mãe muito dedicada a mim, que me deixa muito alegre, Deus não está me ensinando a amar essa mãe, a aprender com a amorosidade? E quando Deus tira essa mãe, Ele também me ensina o desapego, e que eu tenho que viver bem, ainda que a minha mãe tenha partido. A mãe pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser o marido, a esposa. É isso, por isso que eu tenho percebido, né? Deus é o Deus que nos desconforta por isso, porque se a gente serve a Deus, não vai ter um grande problema. Vai doer, mas nós não vamos sofrer. É diferente, entende? Dor e sofrimento. A dor ensina a gemer. O sofrimento nos leva à depressão e à destruição. Sofrer é ficar alimentando dor. E a proposta de Deus é: olha, você está aqui para viver bem, mas só vai viver bem se você entender que a vida não é como você quer, mas como eu quero. Dor, velhice, doença e morte são 4 coisas pelas quais você está
passando e vai passar. Todo mundo vai passar. Estou te ensinando. Te ensinando o desapego. Te ensinando isso que meu filho aí, Jesus foi lá e disse, olha, Pai nosso que está no céu. Aí de novo, seja feita a vossa vontade. Eu estou te ensinando. Ninguém aqui é capaz de aumentar um côvado de altura, 1 centímetro de altura, nem 1 minuto, 1 segundo de vida, mas eu que sou Deus, posso. Eu te aumento, eu te diminuo. Deus fez você nascer, que era uma coisa líquida, é isso, um espermatozoide, um óvulo, virou osso, pele, cabelo, cartilagem, movimento. Te fiz de um bebê, um feto, a um homem, uma mulher grande. Mulher, eu estou tirando aí alguns centímetros, né? As mulheres vão ficando mais velhas, é bem perceptível que elas vão perdendo, não é isso? Perdendo a altura. Quem já começou a perder a altura? Não aconteceu não com as mulheres aqui? Vai perdendo, né? A massa óssea da mulher, a mulher vai reduzindo. Deus te endurece, te amolece, te aumenta, te diminui, mas você não é capaz de fazer nada disso. Acho que minha mãe já perdeu uns 50 centímetros. Vai achatando, né? Os ossos da coluna, vai achatando. Ficando menor. Outro dia minha irmã com 55, ela disse, eu já tinha perdido tantos centímetros. Olha, eu tinha tantos centímetros, estou diminuindo. É assim. É a vontade de Deus, não é a nossa. Quem é aqui que consegue aumentar? Não, Marco, vamos botar aí na Jovem Guarda uns cavalos de aço, né? Sapatão, não, né? Não, você não aumenta. Você está, como diz o Matuto, você está atrapado. Mas Deus te faz crescer quando Ele entende que é bom para o seu aprendizado, e te faz diminuir. É um ponto muito relevante, por isso que eu gostei dessa fala quando diz, então o jovem se aproximou dele e disse, bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu, por que me chamais de bom? Só Deus é bom. É porque Jesus está aí nesse nosso patamar, nesse momento, mostrando que o ser humano, muitas vezes, ele quer se auto-intitular uma coisa que ele não tem. Dá outro exemplo aqui, se fica claro para vocês. Quando criaram, há mais de 80 anos, aquela programação de 12 passos, lá nos Estados Unidos, que é originária de Alcoólicos Anônimos, Bill era um advogado que atuava no mercado financeiro. Problemas seríssimos com o alcoolismo na década de 30. E aí Bill só vivia passando por internações e tudo, problema com álcool. E numa internação ele conheceu um grupo de evangélicos de Oxford. E eles tinham um método que trabalhava 4 passos. E Bill pegou aquilo e começou a melhorar, só que tinha que, além dos 4 passos, conversar com alguém, assumir para si, dar o passo, assumir que tinha um problema do álcool, que a vida ficava ingovernável, e tinha que assumir aquilo para si, para Deus e para outra pessoa. Então a cura vinha de conversar sobre o problema. Só que o Bill começou a se restabelecer e viajando, ele estava num hotel, deu uma crise de abstinência nele. E ele tentou ligar para toda a igreja, todo canto. Era tarde da noite, não conseguiu ninguém que o atendesse.
Era uma cidadezinha do interior e perguntaram, aí ele perguntou para uma pessoa lá, rapaz, você conhece alguém aqui que tem problema com bebida? Aí todo mundo sabia, rapaz, tem um médico aqui. O médico era um homem o único médico que tinha aqui praticamente, era um dos médicos mais respeitados, mas todo mundo sabia que ele, para começar de manhã, ele tinha que tomar uma, porque senão ele ficava todo se tremendo, chama delírio tremens, né? Tomava uma e equilibrado. Esse homem era respeitado, estava perdendo a moral por causa da bebida. Filho de juízes. Quem é esse homem? Será que ele não toparia falar comigo? Aquele tempo, os anos 30. Me arranja o telefone dele, pegou na lista, rapaz, ele é o doutor Bob. Ele ligou, o doutor Bob estava todo se tremendo debaixo da mesa, doido para tomar uma. Aí o Bill disse, rapaz, eu tenho um problema com álcool, eu estou passando por uma crise de abstinência, e eu aprendi com o pessoal lá de Oxford, que eu preciso conversar com outra pessoa que tem o mesmo problema que eu, e eu me disseram para o senhor ter esse problema. O homem disse logo um bocado de coisa, que conversa, não sei o que o bebo não assumir que é alcoólatra. Ele disse, não, pô, se o senhor bebe, pois não, converse comigo. Nunca o Dr. Bob tinha conseguido manter a sobriedade. Aí o Bill começou a conversar com o Bob. O Bill fez o seguinte, passou logo mais de 3 meses morando naquela cidade e começaram a procurar outros bêbados para conversar. Disse, olha, a gente precisa falar sobre isso. Só que o Bill viu que o nível de egoísmo que eles tinham, de egocentrismo, não dava para seguir muito ao pé da letra o que ele aprendeu nos 4 passos com os evangélicos de Oxford. Ele disse, cara, o bêbado é um bicho orgulhoso, egoísta, egocêntrico, só quem tem a razão é ele, o bicho é bêbado, é inteligente, drogadicto, mesma coisa. Tanto que hoje tem alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, né? Irmão, criado também daí. Ele disse, rapaz, nós vamos aumentar os passos, porque para bêbado tem que ter uma adequação. Aí ao invés de 4 passos, Bill e Bob transformaram em 12 passos. Mas eu estou querendo trazer essa questão para cá, porque um ponto foi fundamental para eles aumentarem de 4 passos para 12. Ele disse assim, olha, o evangelho me pregava dizendo para a gente buscar a perfeição, não é assim, sede perfeito como meu Pai que está no céu é perfeito, não é assim? Ele disse, um alcoólatra que tem dificuldade, que recai, um alcoólatra da minha marca, o Bill dizia, e o Bob também, né? A nossa, não vai, porque o egoísmo da gente é tão alto que na hora que a gente disser que é perfeito porque a gente deixou de beber, a gente recai. A gente tem que ficar, sabe, com o pezinho no chão, sempre vigiando e orando, aí a história das 24 horas, né? Então ele disse, olha, nós não vamos poder dizer que nós estamos recuperados, porque o nosso nível de egoísmo, se a gente botar na cabeça que a gente é perfeito, lascou, a gente cai e vai beber para comemorar a perfeição. Aí ele disse, olha, para nós, alcoólicos, nós não vamos dizer que nós estamos buscando a perfeição. Para nós, o lema vai ser o aperfeiçoamento. Então, um alcoólatra, primeiro, não fica bom, ele disse, é incurável. Até porque se ele disser que está curado, ele vai lá e vai para um. Ora, mas eu não tenho problema com álcool. Ele diz, olha, ele tem que ter compreensão de que isso aqui é incurável. E que esse programa é um programa de 24 horas para a vida inteira. Nunca mais ele vai poder beber só por hoje. Todo dia ele conversa de novo. Então eu achei interessante, porque ele tirou essa ideia da perfeição e buscou o aperfeiçoamento. Ou seja, é a cada 24 horas tentando ser melhor.
E disse: Alcoólicos Anônimos, quando eles criaram muitos anos depois, não é contra o álcool e não é contra quem bebe. É contra o egoísmo e o egocentrismo. Ou seja, o bêbado, ele é extremamente apegado a ele enquanto egoísta, egocêntrico. Por isso que ele vende as coisas de casa, bate no povo para tomar o dinheiro, para usar. Esse nosso problema não é central no álcool, mas na hora que a gente bebe, ele potencializa o nosso egoísmo e o nosso egocentrismo. Então por isso a gente não pode beber. Muito interessante, né? Até hoje tem salvo milhões de pessoas. Já estão usando, já tem, né? Hoje está aí o vício em bets, em jogos, né? O pessoal tem grupo de jogadores anônimos, aplica os mesmos 12 passos. O jogador não pode voltar a jogar. E a doença é progressiva, vai só aumentando, irreversível. Se o cara parar de jogar, ou de beber, ou de usar por 30 anos, na hora que ele encostar de novo, volta tudo como era, rapidinho. Eles até dão um exemplo que é como uma vela, né? Você apaga, quando você vai acender, ela segue de onde ela parou. E o cara que ele achar que ele ficou curado, ele acha que vai, não, agora eu vou saber administrar bem minha bebida. Não vai. Não vai. Então esse exemplo de Alcoólicos Anônimos, eu gosto de trazer porque no não servir a Deus e a Mamão, Bill e Bob perceberam a questão do egoísmo. O apego nosso não é o dinheiro em si, é o egoísmo. Por falta de auto-amor, a gente vive se comparando e se torna egoísta. Ao invés de querer ser melhor do que a gente mesmo a cada dia, a gente fica querendo ser melhor do que os outros. Aí é infinito. Quem nunca se comparou aqui? Quem já se comparou? Não é isso? Não é uma coisa infinita? Então, se a gente não entender e não procurar ser melhor ao invés de querer ser, qual a diferença das duas palavras? Eu estou falando melhor é diferente de ser mais. Dou aos outros o direito de serem o que quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu quero ser melhor, não ser mais. E melhor do que eu mesmo, não do que ninguém. Só que diante desse vício que a gente tem em se comparar, inveja e ciúme são recorrentes dentro de nós. É forte. E a gente tem que aprender a falar com Deus abertamente. Quando for inveja, Senhor, é inveja. Para que aquilo vá se abrindo até a gente identificando o que é e limpando, ajeitando e as coisas irem se transformando. Esse é o ponto. E aí vai estar a salvação dos ricos. Porque o que ele está querendo dizer de rico não é condenar a pessoa que tem dinheiro. Ele está trazendo um alerta com relação ao nosso apego, ao nosso egoísmo, ao nosso egocentrismo. Ele está chamando a atenção para a gente se amar como a gente é e entender que existe um Deus e que Deus cria cada pessoa para coisas diferentes e cria todo mundo para aprender. Então não precisa se comparar com ninguém. Ninguém é igual a você. Só você pode fazer o que Deus criou para você fazer, que é melhorar na sua própria vida. Quem é que pode ser pai do seu filho? Quem é que pode ser mãe da sua filha? Quem é que pode ser filho da sua mãe? Ninguém. Você é incomparável. Você já tem seu reino. Mas quando a gente começa a se comparar, é desse jeito. O cara tem uma casa e só vive atrás de outras coisas. Nada basta. Por quê? Porque ele não está querendo ser melhor do que ele mesmo naquela casa. Ser o melhor marido,
ser o melhor pai, ser o melhor irmão, ser o melhor filho. Ele está querendo ser mais do que os outros. Ele olha para o vizinho, aí olha os outros mandamentos. Aí ele olha, acha a grama do vizinho mais verde, ele quer a mulher do vizinho, quer a casa do vizinho, quer a grama do vizinho, o carro. Porque se ele olhasse para a grama do vizinho verde e quisesse, ao invés de ser mais do que o vizinho, ele quisesse ser melhor do que ele ia fazer o quê? Se gosta de grama, plantava grama na casa dele. Ia cuidar. Quantos relacionamentos nós estamos aí só falando que abandona um relacionamento que tem porque não cuida, tá ruim porque não cuida, e fica achando que se encontrar outra pessoa vai ser melhor. Quem já passou por isso? Na cabeça, mas se fosse com outra pessoa ia ser melhor. Quem já passou por isso? Aí vai para outra pessoa, é melhor? É não. Tem que ser o autocuidado, cuidado que Deus nos confiou. Está vendo? Dentro do relacionamento que você está, seja com você, com Deus, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seu marido, com seu filho, com a sua filha, só existe você. Mas por que você não está dando valor, não manda a posição que Deus te deu? Quanta gente chorando quando um jovem morre, e quanta gente revoltada porque envelheceu. Poxa, o jovem, quando jovem, é rebelde sem causa. E o idoso também se revolta. Como é isso? Por isso, a ideia do aperfeiçoamento constante. A ideia de estar se observando, de estar observando as comparações, de estar trabalhando o desapego. É um processo contínuo. Contínuo, tem que fazer todo dia, toda hora. Meditação não é só quando fecha os olhos e senta, não. É tudo que está acontecendo nos seus relacionamentos, você está observando. E sendo honesto consigo e com Deus. Senhor, eu estou com raiva do Senhor. Senhor, eu estou ansioso, eu estou triste, eu estou nervoso. Olha o que é. E aí um alerta para a gente encerrar aos espíritas. Porque muita gente às vezes chega, aí começa a, ao invés de assumir a própria responsabilidade, diz logo que tudo é por causa dos espíritos. E isso aí tem um fundo de verdade. Quando você disser assim, a culpa é espiritual, mas tem um espírito que atrai você. Se você está numa sintonia ruim, se você não se cuida, você vai atrair coisa ruim. Não adianta delegar essa parte. Essa parte é a essência, é o miolo, é o tutano da sua vida. Se cuidar, se ver, se compreender, se amar, se desapegar, aceitar a vontade de Deus, afastar o egoísmo. E como a gente sabe que não é fácil porque há oscilações, a proposta é essa, é fazer isso momento a momento. Se olha todo dia, toda hora, vai se relacionando, vai sendo sincero consigo e com Deus, honesto. E é isso. Que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que nós podemos. E sabedoria para distinguir a diferença de umas das outras. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana.
também vai passar. Não procure te culpar. Outras portas vão se abrir. Outras portas vão se abrir. E de novo vai sorrir. O impossível não existe para Deus. Vais feliz. De repente, tua vida se abrirá. Tudo bem no tempo de Deus. Não adianta apressar besteira. Se for tempo para te virar, se não for, não faz desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procure te culpar. Outras portas vão se abrir. Outras portas vão